os vírus, eles contaminam para fazer a curva, eles fazem uma curva, eles vão até uma determinada altura de contágio, param e depois começa a diminuir o contágio. Por que começa a diminuir se não tem remédio e não tem vacina para esse vírus? Começa a diminuir porque mais da metade da população já está contaminada. Ele se transmite de forma invisível, né? Na grande maioria da população. A população fica toda, tem o vírus, transmite durante uma semana, 2 semanas, depois fica com imunidade. Quando mais da metade da população tem imunidade, ela protege, o vírus para de se propagar com aquela velocidade que ele vinha, de forma geométrica, porque ele bate na barreira das pessoas imunizadas, que nem sabem que tiveram o vírus. E essas pessoas protegem as outras, que ainda não tiveram o vírus. Então começa a cair a velocidade de contágio, caiu o número de casos novos, até desaparecer a epidemia. Isso é uma curva de 12 semanas, em média 12 semanas, as epidemias virais, né? O H1N1 foi assim, eu tive a oportunidade de enfrentar o H1N1, eu coordenei o combate ao H1N1 no Rio Grande do Sul, que foi o primeiro lugar que recebeu o choque da epidemia, né? E posso dizer para vocês que essa curva é mais ou menos parecida, igual a curva do H1N1 é igualzinha à curva de Wuhan, do coronavírus, né? É mais ou menos 12 semanas, entre o começo e depois a remissão dos casos, né? Na 6ª semana está no auge, né? O número bate no número mais alto e aí começa a cair. Faça ou não fecha escola, fecha ou não fecha comércio, proíba ônibus, o vírus tem uma velocidade e não tem mais a ver com se está fechado ou não está fechado. Se fecha a escola, eu tive essa experiência. Quando nós fechamos as escolas no início do H1N1, era férias, nós pegamos o início das férias, já com a epidemia andando. Achamos que ia diminuir o número de casos com as crianças fora da sala de aula. Ao contrário, aumentou o número de casos. A curva começou a ficar mais aguda. Quando nós terminamos as férias, eu ainda pus 2 semanas de suspensão de aulas. Não piorou, aumentou o número de casos mais ainda. E nós vimos que as crianças se contaminavam fora da sala de aula, brincando na rua, na praça, na casa dos amigos, e vinham para casa e o pai e a mãe tinham que parar de trabalhar. Nesse caso do coronavírus é pior, porque elas vêm para casa e são portadoras assintomáticas. É raríssimo uma criança adoecer do coronavírus. É raríssimo um jovem adoecer, é raríssimo um adulto abaixo dos 50 anos, sadio, que não tem outra doença, adoecer, né? Então o que acontece? Eles são portadores assintomáticos, eles quase não têm tosse, não têm sintomas, é muito raro. Depois dessa idade é que começam a ter os casos com maior sintomatologia e agravamento. E a vítima são os idosos. Os idosos, sim, que são o grande grupo de risco, né? Então, o que o presidente disse foi exatamente isso. Nós temos que proteger o grupo de risco. Fechar comércio, a quebrar o país, que está se quebrando o país nessa história. Por quanto tempo? Eu digo quanto tempo dura a epidemia sem quarentena. Com quarentena ou sem quarentena? Ela dura em torno de 12 semanas. Eu fixo data. Eu quero ver alguém que defende a quarentena fixar alguma data, né? Fixar projetar no tempo o que está acontecendo. Quarentena não resolve nada. Ela não diminui um caso, né? Os casos vão acontecer independente da quarentena, porque o vírus vai estar já dentro das casas, dentro das famílias. E na Itália, que criou uma quarentena rigorosa, depois que chegou a 1.596 casos num único dia, novos casos, 1.596 casos num único dia, a Itália baixou uma quarentena rigorosa. Polícia, exército na rua, as pessoas não podiam sair. O que aconteceu 12 dias depois? 12 dias depois, triplicou a epidemia. Por que triplicou? Triplicou porque as pessoas se contaminaram dentro de casa. O menino que tinha o vírus e era assintomático ficou fechado 24 horas com a vovó, com o vovô, com o papai, com a mamãe. As famílias italianas vivem muito agregadas, né? E com isso contaminou, aumentou muito o contágio, explodiu o contágio na Itália durante a quarentena. Deputado. Né? Então não resolve quarentena, né? Então temos que cuidar do grupo de risco e levar a vida. É o que o presidente falou.